Estamos começando mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista, um programa que traz coaching de esperança. Esse foi o melhor até agora. Estamos aqui. Esse é o melhor até agora. Estamos na nossa... Tá difícil a apresentação. Estamos aqui na nossa versão completa. Edson Nunes, Felipe Valente, Leonardo Gonçalves. E Dr. Thiago Reis. Se é o Leonardo Gonçalves, então é Dr. Thiago Reis. Eu insisto. Eu não vou falar nada só para dar prosseguimento. Continuamos aqui e hoje o tema que discutiremos é... Adoração. Música e adoração. E música, Você esqueceu então, ali por um segundo? Não, é porque tem Então, outros e eu fiquei em dúvida em qual dos dois gravaríamos. Mas discutiremos sobre adoração, música, então eu deixo aí no ar a discussão. Eu acho que a grande pergunta que se faz... Felipe, Luiz Felipe Valente, você é um cantor? Um adorador? Ou um levita? Depende. Olha, você tava no DVD, não? Depende. Se eu tava tiver... no adorador? Dependendo dependendo de em que gravadora você estiver, você é levita. Dependendo, você é adorador. Então o processo tem mais a ver com as gravadoras do que com os músicos. Interessante, eu não tinha olhado por essa perspectiva, não. Essa é uma perspectiva interessante, porque a adoração, na verdade, lá no fim das contas... Nossa, você já falou na verdade, eu já sinto que você vai concluir o assunto. Só para concluir. Já tá no fim do A programa. adoração, na verdade, diz respeito ao grupo que você pertence. Provavelmente depois dessa tudo que a gente falou vai estar no fim do nosso Vai. programa. Se você não assistiu na Rádio NASP, você vai assistir no nosso podcast. Então tudo bem, continua. Adoração, na verdade, diz respeito ao grupo que você pertence, né? Você vai explicar ou só vai deixar? Vou deixar no ar aí pra você pensar um pouco. Vamos dar 2 minutos de silêncio agora. Vamos tentar. Vamos lá. tentar amarrar a coisa. Vamos tentar levar o negócio pra Bíblia. Primeira Como coisa. era a Não, adoração? tem que abrir antes de Primeira amarrar. coisa é... Porque tá amarrado, em nome No de Jesus. texto bíblico... Tá difícil, esse tá difícil. Se dá 1h45 da manhã. 1h45 da manhã. Então vamos lá. Então a primeira Lucas, coisa é que no texto como era a bíblico... questão no texto bíblico? Vamos pro texto bíblico. Então a primeira coisa importante é que no texto bíblico não há nada sobre como adorar ou por que necessariamente adorar, onde adorar. Qual é a questão bíblica por essência? A questão bíblica por essência, a adoração nasce na minha opinião, dentro do contexto único da criação. Então, adoração sem criação não faz sentido. Primeiro motivo de adoração é pela criação. Você vê em Salmos, você vê em Gênesis. A Bíblia não especifica, não tem regras de como adorar, de como louvar, etc. O que a gente tem são experiências do povo de Israel e a gente aprende através dessas experiências. Mas não tem o porquê, como, onde, etc. especificado. A questão principal, na verdade, é a quem, né? Exatamente. Isso é ao Criador, né? Então, ela nasce no contexto de criação porque nós adoramos ao Criador. Esse é o cerne da adoração, apesar de não ter nada sistematizado. Seria seguro afirmar que toda criação artística, em sua essência, enaltece ou deveria enaltecer ao Criador? Claro. E em certa forma, sim, né? O que é belo, a gente acha que já comentou aqui até em outro programa, mas do que é belo, do que é louvável, né, artisticamente e tal. Ellen White tem um texto que fala sobre isso, né? Ela fala que todo tipo de inspiração para o belo, ela nasce Livre de educação, Deus, livre no educação. livre educação. Então eu acho Na que... atitude de criar num contexto de gratidão, talvez, a gente se encaixe dentro da continuidade da criação, né? Aquilo que cria, o que inspira a criação. Que você está recriando, né? Mas a gente desviou da pergunta inicial que o Valente levantou, que agora eu estou curioso para saber. Você falou, Valente, no começo do programa agora há pouco, depois de 2 minutos e meio de risada, que adoração tem muita relação com a comunidade em que você se encontra. E a gente teve uma discussão esse tempo atrás também, Edson, sobre
o sujeito e a mas eu tava comunidade, zoando. como é que funciona tudo isso. Eu só tava zoando. Ah, você não tá falando Eu tava sério? falando sério. Então a gente tá naquele momento da noite que você não sabe mais o que é sério. Então ignoremos. Não, ignoremos não. A Não, sim, conversa sim. que você tem com o Peraí, Edson peraí, parece... peraí. Não, porque eu me mas o que lembrei. você tá falando faz Interessante. sentido. Você faz falou da sentido. questão da adoração que não é algo apenas individual, envolve uma comunidade. Eu acho que eu sei o que você talvez estava falando, se você estava zoando ou não, de como seu entendimento de adoração e como você pratica a sua adoração está diretamente relacionado à cultura em que você se encontra, Sim, a maneira sim. como a religião se desenvolve naquele lugar e tudo mais. Conversa que a gente teve dentro de um outro programa, acho que foi com o Lucas, quando a gente estava gravando nós três, é a relação do indivíduo e da comunidade, como isso influencia a nossa compreensão de Deus. Se é algo meramente individual, ou a comunidade influencia nisso também. Eu estou querendo entender como é que isso tudo pode se relacionar com a adoração. O que é de fato adoração? O Lucas mencionou a questão da criação, que existe algo na criação que inspira louvor. Os salmos, mais uma vez, são bem claros com relação a isso. Mas daí você falou algo que me confundiu também, Lucas, que é a questão de que na Bíblia você não tem nenhuma orientação com relação à adoração. Mas não seriam todo aquele sistema de sacrifícios e tudo mais uma ordem, uma organização com relação a como a adoração deveria ser feita? E obviamente a gente não faz mais isso. Então, qual é o grande princípio de adoração, fora o objeto da adoração, que não é um objeto, mas o quem da adoração, a pessoa que é Deus? Mas como é que a gente organiza todas essas coisas? O indivíduo, a comunidade, regras, não regras, lugares, não lugares. Que aparece que no Novo Testamento a fixação do ser humano era com relação ao local, à geografia. Tanto que Jesus chega para a mulher João 4. samaritana e pergunta, a mulher pergunta, né? Você é aqui, é na outra montanha, e daí Jesus joga a questão do Espírito em verdade, que é um dos textos chaves também para discutir qualquer questão de adoração. O primeiro ponto importante da resposta é que o santuário nada tem a ver com adoração, né? O santuário não tem nada a ver com adoração. Tem a ver com expiação. Tem a ver com a solução do pecado, né? Então você trabalha perdão dos pecados durante todo o ano e expiação dos pecados no dia da expiação. Então o santuário não é adoração, né? O pessoal fala, vamos fazer a música do santuário. A igreja tem que ter a música do santuário. Na música do santuário não tinha isso. Porque a adoração do santuário não tinha adoração. Você não adorava a Deus no santuário. No santuário você levava o seu animal para ser sacrificado, o sacerdote degolava o seu animal, botava ele para queimar no fogo. Mas essa não seria pré-condição para a adoração acontecer? Não, mas não é questão da adoração, né? Colocava o animal para queimar, aí ele entrava no lugar santo para interceder pelo pecador e pedir perdão dos pecados. Em nenhum momento você tem um processo de adoração, que a adoração parte do que recebe para quem dá. E ali você só está recebendo, você não está dando nada. Ok? E quando você sai dali, aí você tem esse momento de adoração, de júbilo, porque a você foi concedido graça, foi concedido perdão, etc. e tal. É interessante, até tem o Ezequiel Kaufman, né, o autor é muito importante, e ele falando do templo, ele fala que o silêncio do serviço do santuário contrastava com a algazarra que se fazia fora do santuário. Né? E esse é um texto bem emblemático para mim, porque você trabalha com essa questão de que a nossa adoração tem que ser a adoração do santuário, e eu e o Kaufman falavam, não, o serviço do santuário é silencioso. Quando você lê as instruções em Êxodo, Levítico e tal, é silencioso. Agora, fora do templo, é onde depois, no primeiro templo com Salomão, e depois, principalmente no segundo templo, você vai ter vários lugares, você vai ter um lugar para os levitas, músicos que vão tocar e tal, as músicas que Davi tinha feito, etc. e tal. Ali você tem adoração. E a adoração é sempre o reconhecimento daquilo que Deus já fez. E não tem um método mesmo para esse depois, não tem uma sistematização. Você deve Uma adorar organização, uma organização desse então é o jeito, seguinte, isso quando o deve ter sacerdote estiver degolando o animal, aí você adora assim. Você canta o hino 3. Você canta o hino 3, o Salmo 4. Em pé E tal. Não, agora não. Na verdade, isso. um momento mais, na Palavra de Deus, onde você vê mais um tipo de organização musical, desse tipo que vocês estão falando, isso me lembra o episódio do Daniel, dos amigos de Daniel. que é uma Babel. crítica, Que é uma crítica. ironia a Uma esse tipo de ironia. adoração, né? Que normalmente a gente pensa que a solenidade de você seguir a liturgia fixa é algo que traz uma tradição positiva. Essa é aquela coisa Mas o ponto é Enrijecida. exatamente isso. Engessado. engessada, é isso que eu estava querendo dizer. Isso é uma coisa do culto pagão de Nabucodonosor, que construiu a estátua toda de ouro para representar o reino dele, que seria eterno.
Certo, mas é mecânico o culto. Mecânico. Tem hora de levantar, tem hora Hora de de adorar, levantar, tem hora de você... quando os Então, músicos tocarem você tal coisa, percebe- você vai fazer Quando isso. você lê Quando os salmos, você fizer isso, vai fazer que isso. isso sim, são músicas de adoração, são poemas de adoração, alguns cantilados, outros com percussão, com música, outros só com a voz e tal, como eu falei, cantilado. Quando você vai para esses salmos, você percebe que eles são muito diferentes uns dos outros. Tem uma naturalidade. Tem uma naturalidade, Espontaneidade. tem um quê que aí é interessante, né? Que a gente discutiu até em outro programa que a gente Tem falou a de espontaneidade, literatura. mas tem estrutura. Lógico. Não, tem estrutura, mas o lance é assim, você tem o indivíduo e você tem a comunidade. Né? O sentimento do indivíduo que ecoa o sentimento da comunidade e vice-versa. E aí, como o Lucas mencionou no início, a gente agradece, a gente adora a Deus pelo que ele fez. A gente o louva pelo que ele fez. E o máximo que ele fez, assim, o suprassumo do que ele fez foi criar. Ou o início, né, Criar. E aí ele cria e tal, e por isso ele julga, por isso ele julga, por isso ele perdoa, por isso ele espia, por isso ele salva, por Ou isso ele pelo plano de... redime. Ou hoje, né, após sacrifício de Cristo, também pode-se dizer que o suprassumo do que Deus fez, da sua essência, pelo qual ele deve ser louvado e adorado, é o sacrifício, o plano de redenção. Sim. O que dá guia uma a oportunidade de uma doxologia, o que recriação, leva a né? adoração. É. Mas o ponto é esse, acho que o interessante é que o santuário, pelo menos de acordo com a Bíblia, já é uma realidade, ou pelo menos existe algo ali, já desde o Jardim do Éden, que aponta para uma realidade celeste, o alto monte onde Deus habita, Apocalipse, carregado de imagem de santuário, e é tudo doxológico. Então, numa realidade que é pré-pecado, você tem essa imagem do santuário como de fato um lugar de doxologia e adoração. Pós-pecado, ele ganha essa conotação. Não, mas é interessante, Thiago, porque mesmo nesses textos, a doxologia da adoração ela acontece depois do que Deus faz. Certo, mas não está distinto. O serviço- Esse é o ponto. não, mas Acontece, doxologia acontece. Esse é o Acontece, ponto. mas ela acontece em resposta a... Claro. Então, Não é por algo... exemplo, a doxologia ela não faz parte do processo do santuário, mas ela acontece em resposta ao que acontece no santuário. Mas, cara, eu tava... Então, por exemplo, lá quando ele tem a visão do trono, Apocalipse, por exemplo, você citou, ele tem a visão Certo. do trono e tal. Então aí tem o Deus sentado no trono, né? Certo. A gente tem no Antigo Testamento Isaías, Crônicas, etc e tal, Ezequiel. Salmo. A gente tem a figura de Deus sentado no trono relacionada à presença dele na Arca da Aliança e tal, a Shekinah dele, que não é uma palavra bíblica e tal, etc. Mas o trono de Deus como se estivesse no Santo dos Santos. Certo. Ok? Então o trono dele está lá sentado. Então é um processo de juízo que está acontecendo no santuário celestial. Certo. Ele senta no trono. Ele não julga. Ele tem um livro na mão e ele não julga. E ninguém pode julgar porque o livro está selado, etc e tal, que é contrato de compra e venda, Jeremias, tal, capítulo 32, etc. Aí vem o leão da tribo de Judá e toma esse livro para executar juízo. E quando ele toma, ele sai. Esse é um processo que acontece no santuário. E aí, em resposta a esse processo que acontece no santuário, que é dirigido, guiado, comandado por Deus, sem a participação de ninguém, esse processo que ele faz, aí é respondido. Mas não é respondido no ritual do santuário. Certo. Ele é respondido por causa do ritual do santuário. Certo. Então, meu ponto que eu acho interessante é o processo do que Deus faz gera em mim a adoração, Certo. a doxologia e tal. Perfeito. E não é que está no santuário, ela é resposta ao que É uma acontece no realidade ao santuário. que acontece no santuário. Porque o que acontece no santuário é só o que Deus faz. Certo. Não é o que eu faço. O que eu faço é levar o cordeiro e é ele que resolve todo o resto. Certo. E você vê que o grande perigo disso tudo é que as pessoas normalmente, quando vão falar da maneira como as comunidades, de uma maneira geral, se enrijeceram ou engessaram a sua maneira de, vamos colocar aqui, de adorar, de prestar seus cânticos, seu culto e tal, normalmente há uma crítica muito ferrenha, dizendo assim, não, está tudo muito engessado e tal, acho que é ruim essa coisa da doxologia vamos e tirar tal, tudo. vamos tirar tudo e tal, sei lá. E isso também não é um grande problema, que haja, por exemplo, rito, Liturgia. cadência, liturgia. O grande problema é quando ela se esvazia de significado. Sim. Quando ela se esvazia de algo que a precede. Mas a liturgia, Ok. o objetivo da liturgia, ao meu ver, é extremamente pedagógico, é de ensinamento, entendeu? Então, mas não necessariamente nos nossos cânticos, principalmente congregacionais, o objetivo é pedagógico. Aliás, raramente é pedagógico. É muito mais de uma experiência coletiva, ou de uma expressão coletiva que tem lá o seu valor. E o lugar também diz muito, porque a maneira como nós organizamos as coisas no espaço, estou falando especificamente da própria igreja, ela também diz muita coisa. E em função de
a questão da plataforma. A arquitetura carrega local, significado. arquitetura carrega significado e são signos que de alguma forma são Condicionam traduzidos liturgia e condicionam a liturgia Sem de dúvida, adoração. sem dúvida. Exatamente. Cara, bom, como a gente está falando da adoração como uma resposta a Deus, então ela é individual e ela, de uma certa maneira, se torna coletiva, porque Deus faz o mesmo para todos e tal. Agora, o que acontece muito, que me chama a atenção hoje em dia, em relação a isso aconteceu no passado também, obviamente, é a ideia de você se associar com aqueles que pensam da mesma maneira que você ou que reconhecem as mesmas coisas que você, né? Então você estava falando aí de plataforma, não sei o que lá e tal. Aham. Então você faz assim, não, eu acho que a adoração ela tem que ser X. Aí, Sem plataforma. mas na minha igreja é Y. Então eu vou me juntar com as pessoas que fazem X e nós vamos adorar do jeito que nós gostamos X. Aham. Aí fica todo mundo fazendo do mesmo jeito, né? Então eu vou contar 2 casos aí engraçados aqui, né? Não vou citar nomes, mas uma determinada igreja, ninguém usava terno. Nossa, eu tenho uma... Aí um dia... As histórias vão começar a Essas aparecer. histórias já vão É. longe. Aí um dia chegou o pastor da igreja para pregar de terno. E ele também não usava terno, mas nesse dia ele foi de terno. Cara, causou um alvoroço, um rebuliço. Não, como é que você pode pregar de terno? Que isso é um absurdo. Os liberais se Tal, tal, tornaram tal. conservadores na sua liberalidade. Então você vê exatamente isso. Você vê as pessoas fazendo o que elas não gostavam que fosse feito, né? Então, eu não gosto da minha igreja porque ela é careta, não sei o que lá, tudo. Mas então tem que ser Ele tem um totalmente formato diferente. rígido. Aí nessa igreja, uma vez, eu usei um hino do Inário. Não usava o hino do Inário nessa igreja, eu usei o hino do Inário. Pronto, foi um Cara, rebuliço já também. Não aconteceu pode isso usar hino do comigo. Inário. Entendeu? É Tem o que usar oposto só- do que você espera normalmente acontecer. Então, acaba que você... Eu sempre E o cito esse padrão é o livro, mesmo, né? eu sei, é chato até, mas é o Hobsbawm falando da era dos extremos. Então você se junta nas extremidades, né? E você reforça aquilo que você já pensa. De toda maneira, o processo de adoração é uma resposta que você dá ao que foi feito, né? E essa resposta, ela é individual, porque é o que foi feito a você, e ela se torna coletiva quando você entende que Deus não faz só para você, Ele faz para todos. E nem sempre da mesma maneira. E Que nem traz um sempre da mesma contraponto a toda a dinâmica. Exatamente. E esse processo de relacionamento entre você e ele vai ser super individualizado e vai se tornar coletivo porque ele é individual. Que é uma parada que é bem estranha e muito bonita e profunda no texto bíblico. Certo. E o Aero dos Extremos, ele tem, tá falando aqui do Hobsbawm, eu gosto muito dele. ele tá assentado, essa ideia de falar assim que nós vivemos no final do século XIX e XX, um tempo em que as polaridades é que vão determinar a maneira como você vai viver, né? Me parece que encontra um escopo muito forte numa visão da antropologia muito tradicional e que já foi, lógico, já foi revista e tal, mas muito tradicional de que eu só sei que eu sou eu porque eu não sou você, né? A maneira como você se identifica enquanto Os você- navegadores pela chegando navegação nos índios lá e falando muito. É Bom, muito curioso. eu acho que você não é igual eu. Logo, acho que você mencionou isso em algum lugar que eu ouvi você falar sobre isso. Interessante. Foi quando você foi dar aula pra mim lá no NASP. E é ali que você falou que daí nasceu, no caso, o conceito da antropologia exatamente, moderna. baseado na negação do outro e tal. Que lógico, já sofreu mudanças e tal. Agora, É interessante. né? a adoração, assim, é engraçado, eu, no início eu falei zoando, né? Sim. Falei de maneira irônica, né? O que é adoração? A adoração é o grupo ao qual eu estou atrelado, né? Brincando com aquelas definições É que arquetípicas você falou horrorosas com que a gente já conhece. Você falou com Mas tanta assim, propriedade que eu fiquei confuso. Mas a maneira como nós cristalizamos isso, né? Como nós expomos isso, como a gente expressa, né? Eu acho que isso sim está intimamente condicionado ao grupo que você pertence, à cultura, à língua que você fala, aos valores de uma comunidade ou de um determinado lugar social e tal. E a gente, a tendência nossa, ou de algumas pessoas, né? É um pouco diabolizar isso, né? Tornar isso algo ruim. Mas Quando não é. isso dentro do contexto em que há necessidade ou desejo de padronização da experiência religiosa. Sim, Cara, o seja princípio pelo que motivo da que for. adoração é bem simplório, né? Até se Sim. você parar para pensar, ele é simplório e extremamente bonito. É adorar em espírito e em verdade. Então, esse é o princípio geral. Como isso vai funcionar, aí já são outros 500. Isso né? Mas não esse estar o princípio atrelado a bíblico. nenhuma cultura. Você Exatamente. fala em espírito em verdade, você já corta a cultura para respeitar a manifestação de como o espírito em verdade é uma realidade em cada local. Como se diz assim, a maneira como você expressa isso nem é tão importante, né?
ou ela tem até o seu lugar, Se dependendo ela do fosse- lugar social. Mas Se a assim, maneira fosse importante, se o modus operandi fosse importante, estaria descrito. estaria dito claramente. E não Todas está. as coisas que são de fato, por exemplo, o serviço do santuário era extremamente importante, então está descrito lá, em minúcias. É que a gente coloca em adoração... Você terminou de falar? Desculpa. Sim, te terminei, não? Não, é que a gente coloca a adoração numa categoria já litúrgica desde o início de qualquer discussão. Acho que esse é o grande ponto. Jesus, ele sai, quando ele fala com a mulher samaritana, ele tira do aspecto local, geográfico, joga vida, para algo né? subjetivo que talvez desague no aspecto comunitário que transcende qualquer cultura. E daí quando você lê os evangelhos faz muito sentido, porque tem João Batista que começa a falar sobre, lá antes de batizar Jesus, Lucas, por exemplo, raça de víboras e tal, quem que vos permitiu sair da ira vindoura e tudo mais. Aí o pessoal que está ouvindo ele falar, fala, mas o que a gente vai fazer então? O que vai acontecer? Ele vira para eles e fala, bom, você tem 2 túnicas, dê uma e faça a mesma coisa com comida. O que normalmente você vai pensar que no nosso pensamento religioso, que é tudo atrelado à igreja, tudo é ligado à liturgia, não, ele vai e aponta para uma questão que é uma forma de vida. E eu acho que o que Jesus está falando agora nessa questão de espírito em verdade transcende não apenas liturgia e deságua na realidade da vida normal. A mão, e eu acho que esse é um pensamento muito bonito, porque no final a gente fica tão fechado dentro do contexto litúrgico de igreja que a gente perde a oportunidade de viver uma vida litúrgica. Esse acho que é o ponto. Então a mão que dá oferta... A mão que dá oferta na igreja deveria ser a mesma que alimenta o pobre fora da igreja. O louvor que é dado congregacional na igreja deveria ser oferecido através da nossa dor, do nosso sofrimento no dia a dia. A adoração Então você não acaba na adoração não que a acaba gente na- esse considera é o ponto. adoração, Na né? liturgia, né? Exatamente. No caso, o que Ótimo, acontece na acaba igreja é uma liturgia. continuidade do que já acontece atrelado à forma de vida que talvez me é pra onde corrija, Jesus Que é uma tava- resposta do que Deus está fazendo daquilo por que ele está você. fazendo, exatamente. Me corrija se eu estiver errado, me parece que no Antigo Testamento a adoração está muito ligada à obediência também, né? Muito. E reverência. Muito ligada E à medo. obediência. Então, assim, Temor. isso. Medo. Então é o seguinte, Medo, meu eu amigo. acho Olha, medo. eu sou Deus, eu criei você é criatura. Olha, andar comigo é assim, ó. Pá, 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 pá. Se você faz, adora. Não faz, não adora. E fora de mim não há vida. Dentro desse Então, contexto... tipo assim, Mas lembrando que essa dentro- questão da obediência é bem mais bonita do que você ouve a palavra obediência, tem conotação negativa. sim. Existe Porque algo parece belo, autoritarismo, obediência parece repressora. autoritarismo, Exato. repressão E não é tal. esse o ponto. E mais uma vez, a grande parte das leis que são dadas para Israel também não estão atreladas à questão litúrgica apenas. Sim. Tem regra de tudo quanto é jeito para mostrar que o estilo de vida do caminho, do Torá, Sim, mas aí vai além mais uma mas vez do quando eu falei litúrgico. que ressaltar esse aspecto que está muito ligado à obediência, Sim. me parece que a adoração está muito mais se ela está intimamente ligada à obediência, ela está ligada à maneira como você vive a Sim, vida, claro. né? Então a maneira como você vive é que define a sua adoração, né? Você vê, na nossa liturgia, na nossa doxologia, na nossa maneira de adoração, a gente usa demais um linguajar de Antigo Testamento, um vocabulário de Antigo Testamento, dos Salmos ou dos profetas, seja como for, mas a gente deixa muitas vezes de lado a essência do espírito do que estava sendo dito em relação à própria adoração. Por exemplo, o que nós falamos muito de adoração hoje, o jejum no Antigo Testamento era uma forma de adoração. E aqui não tem como a gente fugir de Isaías 58, versículo 5. Seria este o jejum? Ou vamos substituir jejum por adoração? Para contextualizar talvez um pouco mais, seria esta adoração que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, que estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Isso tem uma correlação, daqui provavelmente até mesmo que João Batista tenha tirado essa ideia. Porventura não é este o jejum ou a adoração que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu cubras, e não te escondas da tua carne? Então, a promessa, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esses etc, etc. elementos não acontecem dentro de 4 paredes e liturgia. Esse é o E não ponto. tem nada a Da ver com liturgia. música. Agora, por exemplo, E não Não. tem nada a ver Esses com elementos, música. Cara, eu acho esses que- elementos não são pontuais. Não, acho que é bom Eles têm que estabelecer. estar na tua vida. É que a gente acha que eles quando são fala adoração, você já constantes. pensa num louvor agradável ao Senhor. E tem quase nada a ver com música. Aham. Assim, e se vai Menos- mencionar... Isso são os músicos falando. É muito pouco, cara. É muito, assim, quase nada.
Mas enfim, é impressionante quando a gente resume, né? A gente discute nas nossas igrejas, nós falamos tanta coisa sobre música e a Bíblia fala tão pouco sobre música, né? Não é pouco. Mas Principalmente em relação ao formato. Isso é um negócio bem impressionante. Mas, por exemplo, o Felipe falou aqui do Antigo Testamento e tal. Aí eu lembrei de alguns textos que falam de rituais. Né? Você tem as festas, etc e tal. E você tem, por exemplo, a entrega das primícias, né? Tem todo o ritual. Aí tem uma doxologia, tem uma liturgia e tal. E é muito interessante que nessa liturgia não tem música também, tá? Só um detalhe. Não tem músicas também. Mas nesse processo de Deuteronômio 26... Quando ele vai então entregar, não era poderoso. Você vai entregar as primícias. Não tinha música. É um negócio assim, o cara vai recontar a história que Deus fez pra ele. Ou seja, a gente volta lá pro início. O processo de adoração litúrgico é recapitulação. Memória. Recapitulação. Vamos recapitular. Você tá Agora, trazendo... talvez a música possa ser um auxílio para essa memória. Não, você vem aqui e fala assim... No máximo. É que eu tô falando aqui Antigo Testamento, eu não tô falando da música ainda. Depois você conclui. Desculpa. Deixa eu terminar o que eu tava falando. Então você vê assim, né? Desculpa vocês ouvintes também. Desculpa Você tem um processo... vocês entrarem nessa dinâmica estranha que é o relacionamento do Edson e do Léo. E do Leonardo Gonçalves. O Leonardo Gonçalves. Então veja só, o processo aqui é o cara vai levar as primícias. Ele chega para levar as primícias, o sacerdote não pega e fala assim, valeu, volta para casa, então tá relaxado. Não, por que você tá trazendo isso? Aí o cara, não, porque meu pai foi arameu, foi peregrino na terra, não sei o que lá, mas Deus com braço poderoso tirou ele do Egito. Então hoje ele se encaixa na história e ele recapitula a história desde lá de antigamente para se colocar dentro do contexto e no final ele entrega a cesta pro sacerdote, a cesta das primícias da terra e tal. Ou seja, o processo litúrgico aqui você não vai no santuário lá para entregar oferta, porque aqui não é sacrifício, para entregar oferta e tal, você não vai para entregar oferta, entregou, vai embora. Passivamente. Você vai para você entrar numa história, participar daquela história, relembrando o que Deus fez não só com você, mas o que ele fez para todo Israel desde muitos e muitos e muitos e muitos anos antes. Ou seja, o processo de adoração litúrgico, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, inclusive nas festas também era assim. Esse processo litúrgico tem mais a ver com memória, com as grandes ações de Deus, significativas, do que com eu estou indo prestar culto. Você está indo prestar culto oferecer algo. Por que você está indo prestar culto? Não, porque eu estou indo adorar a Deus. É tudo em consequência do que Deus fez. Por que você está indo adorar a Deus? Porque ele merece toda a adoração. Por que ele merece toda a adoração? Porque... Você percebe? Então a gente acaba indo na igreja por um processo mecânico, achando que ir na igreja ou adorar, fazer parte de uma liturgia, doxologia, é importante para Deus. O que é bizarro, né? Mas é uma visão pagã. Mas é uma visão totalmente pagã. É uma visão... prestar culto. Os deuses precisam do alimento. Exatamente. Deus é carente. Precisam da gente. Exatamente. E aí fica um processo assim que você vai... Aí você se preocupa, porque como Deus é carente, ele é um cara... Deus é um ser que é... Zeloso, que é altamente, zeloso. Que é altamente... O carente é perigoso. Que é meio touch, né? Será então que ele fica lá, né? assim, o Thiago chegou aqui no culto, deixa eu ver como é que ele vai fazer isso daqui. Chegou atrasado. O Thiago chegou atrasado. 7 dias. Ih, caramba, o Thiago não estudou a lição 7 dias. E levantou a mão para falar que estudou 7. Mentiu. Mentiu. Na igreja. Olha, o Thiago no lugar santo. Olha, o Thiago deu cantou, só R$3 em moeda de oferta. Cantou aquela música dele, Thiago. aquela oferta de Caim. Aí o Thiago cantou uma música assim, olha, o Thiago fez não sei o que lá, olha o Thiago no... Então todo o processo da adoração... No final é só sobre o indivíduo. É só sobre você e o, entre aspas, prestar contas a Deus, né? E aí o processo todo bíblico de você ir para agradecer algo, para se inserir numa história, para entender a ação divina. Para entender a ação divina na como sua vida. Como continuidade daquilo que já está acontecendo. Daquilo que já aconteceu historicamente e tal, ele se perde, fica centrado nesse... Enfim, terminou, é isso. E é bonito que, né, no das primícias, inclusive, a frase, que tem que lembrar dessa frase que era muito bonita, e hoje entro em Israel, e hoje entro... Todo ele passado faz parte do passado. É hoje, o primeiro dia, a primeira festa das primícias. É como se ele estouramos o tempo hoje. Termine para nós, por favor. Esse foi mais um programa, a terceira Margem do Rio em Revista. Até o próximo programa, um abraço.